Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é André Biernat, eu sou repórter aqui da Revista Saúde e a gente fala aqui do prédio da Editora Abril em São Paulo para mais uma entrevista ao vivo, aqui nessas primeiras entrevistas ao vivo do ano de 2018. E hoje o nosso tema são as viroses, de uma maneira geral, vamos focar um pouquinho nas gastrointestinais, nas respiratórias, e para falar sobre o tema e responder aí todas as dúvidas, né, que vocês tiverem, encaminharem para a gente, nós estamos aqui com o Dr. Daniel Wagner de Castro Lima Santos. Ele é médico infectologista, ele atua lá no Hospital São Luís da unidade Jabaquara, aqui em São Paulo, e no Hospital da Criança. Dr. Daniel Wagner, boa tarde, obrigado pela participação aqui do senhor. Boa tarde, é um prazer estar com todos os telespectadores para discutir um tema super interessante e extremamente corriqueiro, que traz um impacto muito importante na casa de todo mundo, né? Que são as viroses, diversos sistemas, do respiratório ao digestivo, né? E o intestinal, até mesmo doenças mais graves, como do cérebro e, no caso, as meningites. Isso tudo tem muita importância e traz muito impacto. Doutor Daniel, só antes de começar, alguns recados básicos aqui para os nossos leitores. Eu estou aqui com o meu computador acompanhando os comentários que vocês fizerem, então qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada ao tema, podem encaminhar aqui que eu repasso para o Dr. Daniel e a gente vai conversando. E atrás das câmeras a gente está com o Telro Preste, nosso editor, e ele também vai ficar de olho aí nos comentários de vocês. Qualquer coisa, uma voz do além é ele conversando aqui com a gente. Então, primeiro, né, queria saber do senhor a definição de viroses. Como que a gente pode explicar, né, o termo virose para as pessoas que estão assistindo a gente? Bom, virose é um termo extremamente genérico, né, e algumas vezes até inespecífico, mas que na verdade denota uma infecção causada por um vírus, né, e esse vírus ele pode atingir qualquer área do seu organismo. Então, de um modo geral, as viroses comprometem sistema respiratório ou digestivo e são doenças causadas por vírus, que são agentes infecciosos que necessariamente precisam de um hospedeiro, ou seja, de alguém, ou do ser humano, ou de um animal, para que ele possa sobreviver. O vírus ele não sobrevive, na maioria das vezes, no ambiente. Ele precisa de alguém para ele sobreviver. E esse alguém, que no caso nós estamos nos referindo ao ser humano, é onde ele vai fazer o ciclo de vida dele e causar alguma lesão em algum órgão do ser humano. Perfeito. Doutor, a gente percebe muito dos relatos, né? As pessoas falam, foi pra praia, pegou uma virose, enfim. É mais comum a pessoa ter uma virose gastrointestinal no verão ou está relacionada à viagem? Por que acontecem esses relatos nesse período do ano específico? Tá, essa pergunta é super interessante porque, assim, existem diferentes padrões de viroses para diferentes sistemas e em diferentes momentos do ano. As viroses, o período do calor, o período do verão, ele traz uma probabilidade maior dos indivíduos desenvolverem viroses do trato digestivo, porque são aqueles momentos onde as pessoas elas se alimentam muito mais, os alimentos eles podem estar contaminados, porque eles não são acondicionados de uma forma adequada. É o momento em que as pessoas elas viajam para a praia, para clubes e acabam se expondo. Então, os vírus adquiridos por estas vias são vírus que vão ter algum impacto no sistema digestivo. Quando você está no período do inverno, né, períodos mais frios, as viroses mais comuns são as viroses respiratórias. São aqueles momentos onde as pessoas elas estão mais confinadas em ambientes fechados, né, dentro do trabalho, dentro da escola, numa creche, serviço militar ou qualquer outra coisa. E esse ambiente, ele propicia muito rapidamente a transmissão de gotículas respiratórias entre as pessoas e os vírus, eles são carreados dessa forma. Existem outras viroses que não comprometem sistemas específicos, nem o respiratório, nem o digestivo, mas que também podem estar relacionadas com algum momento do ano. Por exemplo, dengue, zika e chikungunya são viroses que também surgem em períodos mais quentes. Você não tem o pico de incidência de dengue num período aqui na região do sudeste e do sul, que são os momentos frios, em julho e agosto. Eu tenho esse aumento dessas infecções no período do calor.
Então, assim, depende do tipo de vírus Aham. e depende do período do ano e do sistema que nós estamos falando, né? Perfeito. Doutor, a primeira pergunta aqui que chegou pra gente do Lucas Gaspar. Ele fala, a virose pode demorar cerca de 9 dias para se manifestar no corpo? Ele fala exatamente pós-praia, né, que a gente estava falando. Exatamente. Tem esse tempo mesmo? Esse tempo é o que nós chamamos de período de incubação, né? O vírus, ele entra no teu organismo e aí, naquele momento, ele passa a fazer uma replicação, o teu organismo, ele não acordou para a presença do vírus e ele já iniciou o seu estrago, mas naquele momento em que o organismo acorda para a presença do vírus, é quando você vai desenvolver os sintomas. Então, este período entre a aquisição do vírus, peguei o vírus agora e vou desenvolver os sintomas, é chamado de período de incubação. E cada vírus tem o seu. Não dá para eu bater um martelo e dizer, bom, terá 9 dias de período de incubação. Existem vírus com períodos de incubação que variam de 1 a 20 dias, por exemplo. Então, eu posso pegar um vírus hoje e desenvolver a doença daqui a 2 ou 3 semanas, porque a incubação dele é um pouco mais longa. Isso depende. Para os vírus respiratórios é um padrão, para os vírus digestivos é um outro padrão, para os vírus do sistema nervoso central, do cérebro, é um outro padrão. E para os vírus transmitidos por mosquitos, como por exemplo dengue, zika e chikungunya, é um outro padrão. Na maioria das vezes, esses vírus eles têm uma incubação que não ultrapassa uma semana. Né? Então, se você pegou um vírus, em até uma semana você vai desenvolver sintomas daquela doença. Não costuma ser tão prolongado. Mas existem vírus que escapam desse aspecto rotineiro, né, que nós estamos falando. Tem aqueles que se prolongam um pouco mais a incubação e podem surgir um pouco mais tardiamente. Perfeito. Doutor, quando a gente fala das viroses gastrointestinais, quais são os principais vírus que causam esse problema? Tá. A virose gastrointestinal tem um grupo de vírus muito comum que nós chamamos de enterovírus, ou seja, são vírus que comprometem o sistema digestivo, basicamente o sistema entérico, né, que é o intestino. Esses enterovírus são muitos, dezenas ou centenas de vírus que são agrupados num único nome, que são os enterovírus. Mas existem os enterovírus gerais, existe o Coxsackie, que é um vírus muito comum na infância, que também causa diarreia. Existe o adenovírus, que causa doença respiratória, mas também pode causar doença digestiva e por aí vai, né? De um modo geral, são enterovírus que causam essas doenças digestivas, as diarreias. Perfeito. E aí, doutor, as pessoas até ficam um pouco, né, com o pé atrás, quando chega no médico com alguns sintomas, e aí fala, poxa, é virose daí. A pessoa fala, poxa, mas como que ele sabe? Ele nem fez um exame de sangue, enfim. Por que não há, na maioria dos casos, não há nem necessidade de fazer um exame, né, de sangue, um exame laboratorial para se chegar nesse diagnóstico? Parece terrível, né? Quando você fala que o paciente está com uma virose e aquilo é um balde de água fria na cabeça dele. Porque ele gostaria muito de saber se aquilo é uma virose mesmo e qual vírus que está comprometendo, que está causando aquela doença. Uhum. Do ponto de vista prático, quando o médico está avaliando um paciente, inicialmente ele vai ver em que sistema o vírus está comprometendo. Se é um vírus respiratório, se é um vírus digestivo ou se é um vírus do sistema nervoso central, né, cerebral. Mas de um modo geral, vírus respiratórios e vírus digestivo. Na maioria das vezes, nós levamos em consideração apenas sinais e sintomas, né? É um paciente, uma criança ou um adulto que vai se tornar um pouco mais prostrado, ele fica com um mal-estar geral, pode apresentar uma febre, que é um padrão de febre baixa, não costuma ser uma febre muito alta. E a depender do sistema avaliado, por exemplo, o respiratório, ele pode ter uma tosse seca e evoluir super bem. Uma coriza, um nariz escorrendo, uma garganta inflamada sem placa de pus. Então, quando nós observamos isso, nós dizemos, bom, isso é uma infecção respiratória com padrão viral. Uhum. Por quê? Porque a bacteriana, ela é mais agressiva. O indivíduo ele faz uma febre mais alta, ele está mais prostrado, ele está mais debilitado, ele fica quebrado, caído, e ele precisa procurar o médico mais rapidamente para ser tratado. Da mesma forma, a diarreia. Uma diarreia viral costuma ser uma diarreia mais líquida, uma diarreia mais leve. Mesmo que seja em grande quantidade, muitos episódios,
nós sabemos que esse é um padrão viral. Uma diarreia bacteriana, ela pode cursar com febre muito alta, com sangramento nas fezes, com pus nas fezes, dor abdominal, dor na barriga intensa e uma prostração muito grande. Então, é o padrão de manifestação naquele momento que leva o médico a dizer, esse é um padrão viral ou esse é um padrão bacteriano. E como muitas vezes é um padrão viral, nós reconhecemos isso como padrão viral, na maioria das vezes não tem necessidade de fazer um exame. Você fez o exame físico do paciente, viu que ele não tem nenhuma complicação importante, nenhuma comorbidade, nenhuma doença de base, ele não é diabético, não tem uma imunodeficiência ou qualquer outra coisa, que ele está estável, né, e que ele pode ser tratado somente como sintomáticos. Agora, quando é bacteriano, é mais intenso, do jeito que eu falei, aí o médico provavelmente vai pedir exames, avaliar os exames e vai dar o antibiótico caso ele seja necessário, entendeu? Então, existe essa possibilidade de você fazer um diagnóstico de infecção viral somente com o exame físico, com os sinais e sintomas, sem pedir exame nenhum. É lógico que isso depende de como o paciente está. E também é lógico que algumas infecções virais, elas podem estar num estágio mais avançado, mais grave e que requer exames e internação, entendeu? Perfeito. E ó, a gente está falando desse tema, né? E o Wallace Moreira, ele perguntou, quando perceber risco à saúde estando contaminado por alguma virose? Ou seja, quando que é sério ao ponto de, né, de ter algum risco mais grave para o paciente? Na verdade, assim, seria basicamente o momento que eu devo procurar o serviço de saúde, né? Que sinal de alerta eu preciso estar atento para eu procurar o serviço de saúde. De um modo geral, você leva em consideração também todos esses sistemas. O paciente que tem uma diarreia e ela se prolonga muito, uma diarreia viral, ela vai no máximo até 3, 5 dias. Uma diarreia que se prolonga além de 5 dias, ou até mesmo uma semana, você precisa procurar o serviço de saúde. Ou se aquela diarreia ela está muito volumosa e o paciente ele desidrata, ele está com a boca seca, ele está com os olhos fundos, a pele não tem uma elasticidade muito boa, esse paciente precisa procurar o hospital para fazer uma hidratação venosa. Ou se o indivíduo ele está com confusão mental, meio rebaixado, meio sonolento, ele também precisa procurar o serviço de saúde. Se é uma virose respiratória e ela também não se cura com mais de uma semana, durante um período de uma semana, você também precisa procurar, porque ou aquilo pode não ser uma doença viral, pode ser uma outra doença bacteriana ou não, ou pode ter sido uma doença viral que se complicou com alguma infecção bacteriana, né? Aí você estava tranquilinho ali com a sua virose, de repente veio uma bactéria e ficou em cima da infecção viral. Aí tudo complica, né? No caso da respiratória, é aquele indivíduo que tem a tosse persistente, a febre é alta, começa a ter falta de ar, começa a usar a musculatura da costela para respirar, ou começa a ter confusão e sonolência. Todos esses são sinais de alerta, né? Na maioria das vezes, como isso é uma doença que compromete muito criança, os pais eles são capazes de reconhecer que aquela criança ela não está bem, ela precisa ser levada ao hospital. E o adulto também, na maioria das vezes ele sabe, olha, ele pode não reconhecer e não assumir que ele quer ir ao hospital, mas ele sabe que o organismo dele não está evoluindo bem, né? E que o certo seria ele procurar um serviço de saúde. Tudo que dura mais que 5, 7 dias, do ponto de vista de padrão viral, ele precisa ser investigado melhor. Perfeito. E o que como que é o tratamento desse paciente? O que feito o diagnóstico de virose no consultório, o que o médico pode sugerir para ele fazer para melhorar daquele quadro? De um modo geral, muitos vírus não têm tratamento. O vírus, ele entra no organismo, ele faz um ciclo e ele vai embora sozinho, né? As viroses respiratórias são os exemplos clássicos. Não tem medicação para tratar virose respiratória, a não ser o influenza, né? Que é a gripe. Nós temos o Oseltamivir, né? Que é o antiviral que ficou na moda com a pandemia de 2009 até hoje. Todo mundo, quando tem uma gripe, corre para uma UBS, onde o médico atende e ele vai ver se o indivíduo precisa ou não usar o Oseltamivir. Mas, de um modo geral, essas viroses elas não precisam de tratamento.
o vírus faz um ciclo e ele vai embora. A virose digestiva, da mesma forma. O ciclo, ele faz um vírus, ele faz um ciclo, o vírus faz um ciclo, não um ciclo, o vírus faz um ciclo, ele agride o intestino, ele vai embora e aquilo se recupera sozinho, né? Até a meningite viral, na maioria das vezes, ela não tem tratamento. O vírus vai fazer o seu ciclo, vai agredir o cérebro e ele vai embora sozinho. Só tem um vírus de meningite que nós tratamos, que é o herpes. Tem a meningite herpética. Esse nós tratamos com uma medicação específica, que é o aciclovir. Mas, de um modo geral, os vírus são muito espertos. Eles entram, fazem seu ciclo, agridem e vão embora sozinhos, né? Se você conseguiu sobreviver àquele ciclo, ótimo, que é o que acontece na maioria das vezes. O ser humano sobrevive. Algumas, infelizmente, são infecções ultra graves. E aí eles acabam não evoluindo bem e podem ter sequelas ou até mesmo ir a óbito, né? Gripe mata. Diarreia mata. E, então, mas esses são casos muito pontuais. Principalmente para a nossa realidade brasileira e especialmente a região sudeste e sul, né? Perfeito. Doutora, e aí pensando em medidas de suporte, o que as pessoas podem fazer? Enfim, a gente ouve muito falar, por exemplo, hidratação, repouso. Isso pode ajudar o paciente, não sei se com a virose em si, mas com os sintomas que ela traz? O tratamento é exatamente esse. Qualquer indivíduo que tenha uma virose, quer seja respiratória ou até digestiva, o tratamento vai ser hidratação. Então, você hidrata, né? Põe o indivíduo em repouso, que não é um repouso absoluto, ele não vai ficar parado na cama sem se mexer o dia inteiro, ele tem que ter repouso absoluto, se afastar das suas atividades laborais e usar a medicação que nós chamamos de sintomático. Se ele tem febre, trata a febre. Se ele tem dor, trata a dor. Se ele tem náusea e vômito, tratamos a náusea e o vômito. Medicação em si para o vírus, na maioria das vezes, não precisa. Porque, como eu te disse, ele faz um ciclo e vai embora. Né? Perfeito. E a gente acabou até, por tabela, respondendo a dúvida da Gisele Magalhães, que ela disse que está com os 2 filhos com diarreia, vômito e dor de barriga. Ou seja, né, existem essas medidas de suporte, mas, claro, o importante é ir no médico para ver certinho o que está acontecendo ali. Exatamente. O que a Gisele precisa ficar atenta é o tempo que os filhos eles estão com vômitos e diarreia, se isso persistir por mais que 5 dias, ou se a dor de barriga também for muito intensa, né? Então, se a criança realmente está com muita dor e aquilo faz com que ele não coma, fique molinho na cama e não consiga se mexer, aí ela precisa procurar uma assistência para fazer uma avaliação e descartar alguma complicação. Mas, de um modo geral, são bem benignas. Perfeito. Doutor, a Célia Alves fez uma... A gente até comentou sobre isso há um tempo atrás, mas eu acho que vale a pena retomar. A pergunta, né, o comentário dela e a pergunta, ela diz que sabemos que o argumento de, né, o uso do termo virose pode ter levado a óbito várias pessoas no surgimento desse surto de dengue. Porque a pessoa, você tem virose, na verdade era uma dengue, né, que poderia ser mais grave. Aí ela pergunta, virose pode ser um bom argumento para justificar a dificuldade no diagnóstico de uma determinada doença? Na verdade, eu acho que esse não seria um argumento. Como nós estávamos até conversando, o termo virose é um termo muito genérico. O médico ou a equipe de saúde pode fazer o diagnóstico daquela virose de uma forma bem genérica e adotar as medidas, mas algumas doenças precisam de uma vigilância epidemiológica, porque nós precisamos conhecer o que está acontecendo no Brasil, né? Mas sabendo, por exemplo, o exemplo que a Célia deu, de dengue, né? O Brasil é um país que tem uma epidemia de dengue. Na verdade, nós somos endêmicos para dengue. E então, na maioria das vezes, quando você pega um indivíduo com febre, dor nas articulações, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, depois surge com lesões cutâneas, clinicamente isso é uma dengue. Você não precisa fazer o diagnóstico em situações de epidemia ou até mesmo de endemia, que aquilo é uma dengue. Trate como sendo dengue, né? E você faz o manejo corretamente. Mas é lógico que algumas viroses têm o diagnóstico, né? Dengue, zika, chikungunya, gripe, né? Que é o influenza. Nós estamos diante, na verdade, de centenas de vírus que nós não conhecemos ou que nós conhecemos em termos apenas de pesquisa
e que não traz impacto em termos de conduta médica no momento em que o paciente está sendo assistido. O impacto ele é importante do ponto de vista epidemiológico. O Brasil precisa saber o que ele tem, o que está circulando. Então, para conhecer isso, o próprio governo ele tem hospitais que nós chamamos de hospitais sentinelas. Por exemplo, vírus respiratórios. Todo ano, o governo, nós temos hospitais sentinelas da prefeitura e do estado, que são hospitais que fazem as pesquisas virais nessas crianças, né, em alguns adultos. Então, nós sabemos o que está circulando naquele ano com base nas pesquisas que são feitas em hospitais sentinela. Se você for numa UBS ou no hospital de pequeno porte, ou até mesmo no hospital privado, que seja de pequeno porte, que não possa fazer o diagnóstico, você vai ser tratado de uma forma genérica, que é o tratamento para todas as viroses. Não faz diferença se eu tenho adenovírus, se eu tenho enterovírus, ou se eu tenho astrovírus, sapovírus e por aí vai. Porque o tratamento é igual, a hidratação. O que nós precisamos saber para a epidemiologia, né, que é o que o Brasil faz, é aquilo que já é feito com o Hospital Sentinela, tanto para respiratório quanto para digestivo. Mas a Célia pode até ter razão nessa questão, porque às vezes você acaba desdenhando é uma virose qualquer, né? Não é nada. Na verdade, se o paciente procurou o serviço de saúde, ele precisa ser bem examinado e precisa ser bem assistido para que aquele diagnóstico seja feito corretamente. E o paciente deve ser bem orientado, porque caso ele tenha piora dos sintomas, ele precisa retornar e ser investigado novamente, entendeu? Que essa piora dos sintomas que o senhor se refere é aquela coisa dos sintomas se alongarem por muitos dias, ou se agravarem. Exatamente. A pessoa está tendo vômito, vomitar mais. Exatamente. Ou, enfim, começar a ir, por exemplo, ter pus nas fezes, exatamente. Sangue, né, que aí são as disenterias, que podem ser bacterianas, ou podem ser virais extremamente agressivas, né? Eu preciso estar com o paciente no hospital. Perfeito. André, claro, deixa eu me meter aqui, é o Theo, pessoal. Só para fazer uma questão, se às vezes os sintomas de virose podem, na verdade, ser outra coisa. Então, a pessoa vai para o hospital com alguns sintomas que parecem ser de uma virose, mas, na verdade, se trata de alguma outra doença que nem está no mundo dos, vamos dizer, desses agentes infecciosos. Pode sim, pode sim. Por isso é importante, quando ele vai ao hospital, a avaliação inicial leva em consideração todos esses fatores, né? Sinais e sintomas, se existe alguma lesão de órgão-alvo, o padrão respiratório, o padrão digestivo, e o médico ele tem que fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes não é nem doença infecciosa, às vezes é uma doença autoimune que está começando, às vezes é uma doença bacteriana que está numa fase inicial e que poderia ser tratado com antibiótico ali e não foi tratado, né? Ou pode ser doença neoplásica no início, você tem razão, né? Mas a questão é que os sintomas são tão clássicos que não custa você falar, dar o diagnóstico, mas orientar o paciente. Se você não tiver melhora, volte, procure o sistema de saúde. Quem tem uma outra doença que não seja virose, não vai evoluir bem, né? Então, em 3 dias, 5 dias, se ele não tiver melhora disso, então ele vai ter que procurar de novo o hospital, né? E a doutora Gisele, ela tá contando aqui pra gente, né? Obrigado pela audiência, Gisele. Ela fala do que ela tá tratando, né? Aquela questão dos filhos com o soro e com dieta. Eu queria perguntar para o senhor sobre esses 2 pontos. O soro caseiro, enfim, ele pode ajudar nessa questão da hidratação? Claro. O soro caseiro, que é aquele soro meio a meio, né? Que inclusive o governo dá tem a terapia de reidratação oral com os sachês, tudo bem preparado, ou você pode preparar em casa também. Ele é super importante, principalmente nos quadros diarreicos, porque você faz a reposição de eletrólitos, né? Sódio, faz a reposição de outros eletrólitos também importantes. Isso é importante, isso é cabível, né? Mas, mais uma vez, o uso excessivo do soro caseiro também não é legal, né? Você tem que saber hidratar normal com a água potável, mineral,
e, se necessário, você fazer a reposição eletrolítica com o soro caseiro. Tá? Então, tem que pesar e não ser excessivo com alguma delas. Perfeito. E a questão da dieta, doutor? Existem, principalmente nesses quadros de diarreia, vômito, existem alimentos que podem ajudar a segurar um pouco esses Podem. sintomas? Na verdade, nós orientamos muitas vezes que o paciente ele não deve exagerar em frituras, porque tudo que é fritura tem muito óleo, e o óleo ele causa uma ruptura do epitélio e uma agressão maior, né? Então, tudo que está relacionado à fritura ou comidas muito condimentadas que podem agredir o epitélio, nós aconselhamos não fazer esse uso. E realizar uma dieta rica em fibras, né? Com bastante líquido, né? E evitar também o uso excessivo de carboidratos nessas situações. Se você tem uma diarreia, embora você tente comer alguma coisa que seja constipante, algumas frutas e alguns alimentos, não pode exagerar também muito no carboidrato, né? Arroz, farinha, macarrão, são comidas muito pesadas que agridem e que a digestão no intestino que está inflamado não vai ser legal, né? Então aquele indivíduo ele não vai evoluir bem. Você tem que ter uma dieta pobre em gordura, rica em fibra e com bastante hidratação. E não exagerar no carboidrato. Né? Ajuda, a dieta ajuda. Ajuda. Não é história de vovó, não. É importante. A dieta é importante. Doutor, a Iracema Araújo, ela faz um relato aqui que ela estava na segunda passada, não sei se é ontem ou na semana passada, ela amanheceu doente, dor, febre, garganta inflamada, e aí falou que os médicos pediram que ela fosse, os filhos pediram que ela fosse no médico, mas acabou não indo, tomou um remédio, quinta começou a melhorar, só que ainda está com alguns sintomas. Ela perguntou o que ela teve, se foi uma gripe relâmpago. É comum ter gripe nessa época do ano? Não, esse não é o momento mais comum de gripe. O que ela teve provavelmente é uma faringoamidalite, porque ela disse que teve dor de garganta, né? Tomou anti-inflamatório e melhorou. Como ela teve febre, ela falou febre sem sentir frio, mas ela evoluiu bem, né? Pelo que tudo indica. Ela deve ter tido uma virose respiratória, que não deve ter sido influenza, mas existem outros vírus que circulam nesse período, né? Os vírus respiratórios. Eu tenho parainfluenza, eu tenho adenovírus, eu tenho rinovírus, uma coletânea de vírus que você pode escolher para desenvolver a doença. E são vírus também muito benignos que fazem o seu ciclo e vão embora. A hidratação e às vezes até o anti-inflamatório que ela tomou podem ter ajudado. Não foi uma gripe relâmpago, não é o momento que ela teve gripe e nem melhoraria assim tão rápido. Tá? E um ponto que me chamou a atenção no comentário da Iracema foi essa questão. Os filhos falaram para ela ir no médico, ela acabou não indo, enfim. Como decidir isso, doutor? Quando é o momento certo de falar, bom, eu devo ir no hospital e no pronto-socorro, ou não, é melhor eu ficar em casa ali repousando? Ela teve um quadro clássico com febre, eu não sei se foi febre alta, dores no corpo e dor na garganta, é um quadro viral, basicamente um quadro viral. Se ela não teve placa de pus na garganta, não deve ser uma doença bacteriana. Inclusive, alguns vírus fazem placa de pus também na garganta e confundem os médicos que acabam dando antibióticos sem nem precisar, né? Então, se ela, ao longo de 2 dias, evoluiu bem, ela não tem nenhum sinal de alarme, né? Ela não tem falta de ar, ela não tem uso da musculatura pela falta de ar, ela não tem tosse persistente, não tem escarro com expectoração sanguinolenta, nada disso. Ela evoluiu bem, né? Ela fez o que deveria ser feito. Talvez a automedicação com anti-inflamatório não seja o mais adequado que ela fez, né? Mas talvez a hidratação e o repouso seria o suficiente. Mas se ela persistisse com esses sintomas mais que 3 dias ou 5 dias, ela deveria procurar o serviço de saúde. Ou se esses sintomas piorassem, né? Porque às vezes a gente está doente e vê que aquilo começa a melhorar. Está melhorando, tudo bem, né? Time que está ganhando, né? Não se mexe, você não vai lá no procurar o serviço. Mas muitas vezes o paciente, ele está piorando ou ele está se iludindo. Ele fica insistindo que ele está tendo uma melhora lenta no dia seguinte, depois no dia seguinte, 4 dias depois. Não está certo. Tem que procurar o serviço de saúde. E aquela discussão que a gente estava comentando
do diagnóstico de virose, a Célia Alves, que fez Bom. aquela pergunta, até complementou. Oi, você Desculpa, quer falar a da Iracema Iracema? falou que teve uma febre muito alta de 39 graus, né? Que Aham. também pode ser uma febre viral. E ela não tem amígdala, tudo bem, não foi uma amidalite, mas pode ter sido uma faringite, né? O local onde a amígdala fica, no faringe, no pilar, está inflamado da mesma forma, né? Mas deve ter sido um quadro viral mesmo, Iracema, e você evoluiu bem. E Iracema, obrigado pelo complemento. Exato. E então a Célia estava comentando aqui ela comentou, né, suas informações, né, que a gente estava discutindo, levaram a entender que o melhor em todas as situações é buscar informações, conhecimento. Isso serve para todos, principalmente os profissionais de saúde. É isso, né, buscar o conhecimento, Exatamente. não buscar se tratar sozinho. Exatamente. Enfim. A automedicação é muito perigosa, né? O uso de anti-inflamatórios, o uso excessivo de anti-inflamatórios é muito perigoso. Não é infrequente nós encontrarmos pacientes em pronto-socorro com lesão aguda do rim ou do fígado pelo uso excessivo de anti-inflamatórios como automedicação. E não é incomum também nós encontrarmos pessoas com lesões hepáticas ou agressão hepática do fígado pelo uso de paracetamol, por exemplo, como antitérmico ou analgésico. Então, tudo bem que a medicação ela é vendida sem receita, mas a informação ela deve ser buscada, né? Existe um farmacêutico clínico, existe um farmacêutico também da farmácia, do balcão, que ele é capaz de dar essa informação. Existe o serviço de saúde com o médico, existe um grupo de profissionais de saúde que estão ali para te ajudar a não se automedicar, né, e a procurar a ajuda assim que possível. A Isabel Macedo, ela fala, as netas de 4 e 5 anos dela, né, vivem com a garganta inflamada, os médicos passam antibióticos, não entendi, não tem muita placa, febre, não entendi. É comum, enfim, porque tem placas de pus e não tem muita placa. Não tem muita febre. E febre, exato. Podem ser infecções virais de repetição, né? Podem ser... tem que avaliar... Essa criança precisa passar por uma avaliação médica. Tem que ver se o sistema imunológico dela está adequado, se ela não tem deficiência de alguma imunoglobulina, né? Alguma coisa ela precisa ser avaliada. Não é normal fazer infecção viral de repetição, né? Nem bacteriana, nem viral. Então, é possível e é esse o quadro que nós mais encontramos do uso excessivo de antibiótico, né? Doeu a garganta, procura um posto de saúde, alguém dá o antibiótico. Doeu a garganta, 3 semanas depois ou 2 semanas, dá antibiótico novamente. Então, você vê, são crianças tão novas, com 4 ou 5 anos, que têm no currículo aí uma exposição de antibiótico muito grande, né? Tem que tomar muito cuidado. Esse é o nosso grande problema em termos de vão surgindo bactérias resistentes no ambiente, naquelas crianças que não deveriam ter, né? E a resistência bacteriana é outro problema. A resistência bacteriana é um outro big problema, né? Reconhecido pela OMS, que nós trabalhamos todo dia com isso. Doutor, no sentido de prevenção, a gente falou de tratamento, do diagnóstico, enfim, mas existe algo que as pessoas podem fazer, pensando mais agora no verão, nas viroses gastrointestinais, para evitar ou diminuir o risco de ter esses problemas? É possível, são os cuidados básicos, né? Tipo, virose gastrointestinal é você evitar o consumo de alimento duvidoso, né? O uso daquela água que é vendida no semáforo, né? Ou uma água que você não sabe a procedência dela, ou alimentos que não foram bem cozidos, ou alimentos que mesmo sendo crus, como as verduras, que não foram bem lavadas, não foram bem tratadas. Então, você tem que saber a procedência da sua água e da sua comida. Essa é a importância. Se você está com alguém com diarreia, e, por exemplo, isso é muito comum na infância, na pediatria, nas idades pediátricas, o contato entre as crianças vai favorecer a disseminação da doença, do vírus, né? Então, se aquele indivíduo está com diarreia, ele está eliminando o vírus e ele não lavou bem a mão, o que é muito comum com criança, ele vai transmitir para o coleguinha, né? Então, são essas medidas gerais, né? A água tem que ser bem tratada, o alimento tem que ter uma boa procedência e ser bem preparado. Você tem que sempre higienizar as mãos antes de se alimentar, depois que se alimentar, depois que pegar qualquer coisa suja, né, numa mesa. Isso deve ser uma rotina diária, depois de utilizar o banheiro. Então, isso sempre deve ser realizado. A virose respiratória já é um pouco complicado, porque nós estamos suscetíveis a tudo, né? Não vivemos numa bolha, estamos soltos no ambiente
andando pelas ruas, pelo metrô fechado, nos elevadores. No elevador tem sempre alguém tossindo ali, né, quase em cima de você. Então, esses ambientes fechados são muito perigosos. O que você tem que fazer é, se o indivíduo está doente, ele tem que ter etiqueta de espirro e tosse. Colocar a mão no nariz e na boca quando ele espirra e quando ele tosse. E uma vez fazendo isso, ele tem que higienizar a mão. Ou com água e sabão ou com álcool gel, que hoje em dia está muito comum. Na farmácia, toda a farmácia você encontra um álcool gel. Então, a virose respiratória é mais complicada. Porque nós estamos soltos aí, né? Mas você precisa ter a etiqueta de tosse e espirro e evitar os ambientes muito fechados com pessoas que estejam doentes ali, né? Ou se tiver alguém doente, você tem que afastar, né? Vai para casa descansar, ficar em repouso. Quando você estiver melhor, você volta para trabalhar. E, doutor, o senhor falou da questão de lavar as mãos, né? Não é só colocar a mão embaixo da torneira ali e fazer assim? Não, lavar a mão não é assim, né? Tem um ritual. Você tem que lavar todos os dedos em movimentos. Isso para profissional de saúde é muito simples. E também você não vai adotar essa prática em casa, senão você vai ficar neurótico, né? Mas você tem que lavar todos os dedos, no interdígito, entre os dedos, e avaliar se a unha está limpa. Embaixo da unha tem sempre detrito, né? Que ninguém vê, né? Mas que está ali transmitindo doenças, não só vírus. Bactérias, protozoários, tudo isso é transmitido pela mão também. Mão contaminada. Então, o Roger Marcel Luiz Spinaffi diz aqui que no Guarujá, acho que ele vai bastante para lá, Guarujá, para quem não sabe, para aqui no litoral de São Paulo, ele sempre compra comida na mesma barraca de confiança há 20 anos, porque ele fala que o dono da barraca mantém a higiene ali. E ele não falou que não muda de barraca de jeito nenhum. Parabéns, Roger. Você confia no dono dessa barraca, né? E é importante. E você nunca teve diarreia. A pessoa pode notar, assim, algumas coisas ali nos estabelecimentos que ela frequenta para ver alguns quesitos de higiene básica. Sim. Quando você entra no estabelecimento, é tudo, né? Você olha uma mesa com toalhas mal colocadas, coisas que não estão muito limpas, talheres ou pratos que não foram lavados, ou empoeirados. Quem nunca comeu num local desses? Todos nós já comemos, né? E uma cozinha que você não conhece, né? Que está lá nos fundos, com o preparo de todos os alimentos em conjunto, panela no chão e sem higiene. Isso é muito comum. Né? Nós é que não observamos, mas infelizmente para o consumidor resta avaliar basicamente aquilo quando você entra, né? O status de higiene de mesa, de talher, poeira, limpeza de chão, basicamente isso. Você não faz a mínima ideia do que está atrás da parede, né? De como aquele alimento é preparado. Às vezes dá medo. É verdade. Doutora, a Letícia Timó, ela pergunta, a gente está falando da questão de prevenção, se existe algo que as pessoas podem fazer para melhorar a imunidade e aí dessa maneira, enfim, deixar o corpo mais preparado para combater esses agentes infecciosos. Letícia, essa é uma pergunta muito complicada porque o sistema imune ele é um processo muito complexo. Ele depende de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma fragilidade maior porque não produzem defesas, como a imunoglobulina, que protege contra infecção bacteriana e viral, ou as suas células de defesa não são muito adequadas. Então, é muito difícil avaliar o sistema imune de uma pessoa muito comum, né? De um modo geral, o sistema imune ele funciona à base... É um sistema ultra complexo, mas que pode ter interferência externa. Então, assim, a alimentação interfere com a sua imunidade, suas horas de sono, o seu repouso interferem com a sua imunidade, né? Então, a velha história de que uma vida saudável com rotinas saudáveis fortalece o seu sistema imunológico, ela é verdade. Então, se você faz sempre atividade física, se você dorme bem, se você se alimenta bem, né? Você tem um sistema imunológico, deveria ser bom, né? Na maioria das vezes é bom. Mas te dizer uma receita, tem alguma fórmula de alguma coisa que eu possa comer para fortalecer meu sistema imune? Não. Né? Lógico que existem alimento tal, melhora a imunidade contra infecções digestivas. Isso existe, tem na literatura médica, mas para falar de um modo geral, é um estilo de vida saudável, né? Uma boa alimentação, repouso, né? E eu tinha falado mais outra coisa que eu esqueci. Boa alimentação, repouso, atividade física. Atividade física, exatamente. Perfeito. O que é difícil nós conciliarmos os três, né? Na nossa vida. E, doutora, a Gisele, ela pergunta aqui sobre... Ela fala bactérias, mas eu vou
expandir para todos os agentes infecciosos. Se passam de uma pessoa para outra, porque ela falou que teve e depois os filhos tiveram. Ou seja, esse contato os vírus, mesmo, né? os vírus eles são transmitidos de pessoa a pessoa, né? Então, a virose respiratória é pela gotícula nasal, né? Você espirra ou tosse, você está jogando aquilo em cima de uma outra pessoa, ou no ar que aquela pessoa vai respirar. A diarreia, você, se não tiver com a mão bem higienizada, né? Você vai se limpar e depois que você sai do banheiro, você não lavou as mãos, você vai tocar na mão de uma outra pessoa, aquela outra pessoa vai uma hora pôr a unha na boca, a mão na boca, e aí ela vai ingerir o agente infeccioso. Então, essa transmissão é de pessoa a pessoa. De pessoa a pessoa ou de alimento contaminado para a pessoa, né? Que é a outra forma, no Perfeito. caso digestivo. E na parte de alimentação e imunidades, o Lucas Gaspar, ele cita aqui, mas eu acho que aquilo que o senhor falou, ele falou, por exemplo, das frutas cítricas, verduras folhosas verdes escuras, alimentos ricos em zinco. Se é boato mesmo. Na verdade, isso é Lucas, né? Lucas, essa é uma alimentação saudável. De fato, existem alguns oligoelementos que eles melhoram o sistema imunológico. Zinco, selênio são exemplos clássicos, manganês também. Mas assim, não é frutas cítricas ou alimentos verdes escuros que são repletos de vitaminas, vitamina A e vitamina C, também são bons para o sistema imunológico. O grande problema é que esses alimentos, eles não têm, às vezes, a quantidade de oligoelementos, né, desses minerais e vitaminas suficientes para a sua reposição diária, né? Então, não chega a ser balela, não é boato. Esses nutrientes, eles são importantes para deixar o sistema imunológico bom, né, ou adequado. É lógico que o sistema imunológico não precisa só disso para que ele seja bom. Existem diversos outros fatores envolvidos. Isso aí ajuda. Perfeito. Não é uma fórmula mágica e nem a pedra da salvação, né? Isso é muito bom. Perfeito. Doutora, a gente está chegando no final, só uns recados finais aqui. A Letícia Timal agradece, fala obrigado pessoal, ela mora lá na Nova Zelândia, está assistindo a gente lá do outro lado do mundo. Na Nova Zelândia, que legal. Um abraço para você, lá Letícia. Já deve ser amanhã. É verdade, né? Já é quarta lá. Né? E a Célia Alves, muito legal aqui, Célia, obrigado pela sua participação. A Célia foi bem participativa. Olha, escreveu aqui, ó, esse doutor é top. Beijo pra você, Muito Célia. Muito sucinto nos esclarecimentos, fala uma linguagem que o povo entende, na qualidade que se destaca qualquer profissional, então parabéns também. Obrigado. Desejo meus parabéns aqui. Fico vermelho, assim. Acho que é isso mesmo, a gente vai ficar aqui com o vídeo, o pessoal permanece no ar, então vocês podem assistir tudo, podem deixar os comentários que, né, alguma outra dúvida que surgir aí que a gente repassa para o doutor, a gente vai esclarecendo todo mundo. Doutor Daniel, obrigado pela participação Eu que do agradeço. senhor. Como diz a Célia, foi top. O prazer é todo meu, poder contribuir com vocês. E pessoal, obrigado pelo tempo aí, pela audiência e até a próxima entrevista ao vivo. Tchau, tchau. Tchau.